Para a reação apresentada, o exercício pede para calcular a variação da entalpia da reação e a variação da energia interna da reação nas temperaturas de 298 e 378 kelvins. Primeiramente, nós vamos calcular o ΔH da reação na temperatura padrão de 298 kelvins. Para isso, nós vamos utilizar o ΔH de formação das substâncias presentes na reação. Esses valores eles são tabelados e são conhecidos. O ΔH da reação ele é igual à somatória das entalpias de formação dos produtos menos a somatória das entalpias de formação dos reagentes. Se nós olharmos a equação, nós vamos ver que existem substâncias simples, como o carbono e o hidrogênio, que estão nos seus estados mais estáveis. Nesse caso, as entalpias dessas substâncias ela é igual a zero. Então, para cálculo da entalpia de reação, nós vamos utilizar somente os valores de entalpia de formação do monóxido de carbono e da água no estado gasoso. Fazendo os cálculos, nós chegamos ao valor de que a entalpia de reação ela é igual a 131,29 kJ por mol. Nós sabemos que a entalpia, a pressão constante, ela é igual à variação da energia interna mais a pressão vezes a variação do volume. Em gases ideais, PV é igual a nRT. Então, nesse caso, nós podemos substituir o PV da equação por nRT. Fazendo essa substituição, nós chegamos a esta equação, onde a variação da entalpia da reação é igual à variação da energia interna da reação, mais a variação do número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Readequando essa expressão para cálculo da energia interna, nós temos que a variação da energia interna é igual à variação da entalpia da reação. Esse valor nós já calculamos e chegamos no valor de 131,29 kJ por mol, menos a variação do número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Substituindo todos esses valores na fórmula, nós chegamos ao valor de que a variação da energia interna da reação é igual a 128,81 kJ por mol. O item 2 desse exercício, ele pede para calcular a variação da entalpia da reação e a variação da energia interna da reação na temperatura de 378 kelvins. Nessa temperatura, nós não temos tabelados os valores de entalpia de formação das substâncias. Então, o que nós podemos fazer é utilizar as capacidades caloríficas molares das substâncias presentes na reação e utilizar o ΔH da reação na temperatura conhecida. Esse ΔH ele já foi calculado no item anterior. Então, para descobrirmos o ΔH da reação na temperatura de 378 kelvins, nós podemos utilizar essa expressão, que é conhecida como a lei de Kirchhoff. Essa expressão nos diz que o ΔH da reação na temperatura que nós queremos descobrir, ele é igual ao ΔH na temperatura já conhecida, que é o ΔH já calculado no item 1, mais a diferença de temperaturas, que é a temperatura de 378 kelvins menos 298 kelvins, vezes a variação da capacidade calorífica molar. Essa capacidade calorífica molar, essa variação de capacidade calorífica, a gente pode calcular da seguinte forma. Para saber o valor da variação da capacidade calorífica, nós podemos consultar, os valores de capacidades caloríficas molares das substâncias envolvidas na reação. A variação da capacidade calorífica, ela é igual a diferença das capacidades caloríficas dos produtos e a capacidade calorífica dos reagentes. Substituindo os valores
Na equação, nós chegamos ao valor de que a variação de capacidade calorífica ela é igual a 15,85 joules por Kelvin vezes mol. Agora que nós temos todos os valores necessários para substituir na equação da lei de Kirchhoff, é só substituir os valores na fórmula. Fazendo os cálculos, nós chegamos que o valor de ΔH da reação na temperatura de 378 kelvins é igual a 132,56 kJ por mol. Para saber a variação da energia interna da reação, nós utilizamos o mesmo raciocínio do item anterior. Sabemos que a variação da entalpia da reação é igual à variação da energia interna da reação mais a variação do número de mols vezes a constante dos gases vezes a temperatura. Readequamos essa expressão para descobrir a variação de energia interna da reação, substituímos os valores na equação e chegamos a este valor, onde a variação da energia interna da reação é igual a 129,42 kJ por mol.